Olá, meus amados. Hoje, dia 9 de março de 2022, quarta-feira, da primeira semana da Quaresma. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o Senhor aqui, diante de uma grande multidão, ele começa a dizer que aquela geração, portanto, aqueles homens que estavam ali, aqueles homens e mulheres que estavam ali, esperavam um sinal. O que era um sinal? Você vai dizer assim para mim: mas a pregação, as curas que Jesus fazia, os milagres, as libertações, não eram um sinal? Sim, mas o que eles queriam na realidade? Eles queriam que Jesus mostrasse um sinal que viesse diretamente do Pai, entendeu? Então eles queriam que o Senhor invocasse o Pai e, sei lá, o céu se abrisse e eles dissessem: realmente esse foi um sinal dado pelo Pai. Eles falam assim: os sinais que você está dando para nós não interessam, nós não queremos os seus sinais, nós não queremos a sua pregação, sua cura, sua libertação, não queremos nada disso, nós queremos um sinal que vem do Pai. Aí nós vamos acreditar que você é o Messias, aí nós vamos acreditar que você realmente é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. No fundo era isso. Então o que o Senhor diz? Esta geração é uma geração má. É uma geração de coração duro. É uma geração que, embora conhecesse a palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que o Pai falou através dos profetas, tem o coração duro e não consegue acolher aquilo, a mensagem de Jesus e principalmente de que ele é o Messias e o Filho de Deus. Então, uma geração má, de coração duro. E aí ele diz: ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E aí nós vamos entender o que é isso. O Senhor continua: assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Então nós conhecemos a história de Jonas, que está lá no livro que recebe o nome dele, o livro de Jonas. É um profeta, é aquele profeta que Deus manda pregar aos ninivitas, que eram um povo pagão, portanto um povo que estava longe do caminho do Senhor, que também, como eu disse, é um tema forte nesse período quaresmal: a conversão, a mudança de vida. E aí nós conhecemos toda a história. Jonas não vai anunciar. E por que Jonas não vai anunciar? Ele vai para o lado exatamente oposto de Nínive. Porque na cabeça de Jonas, como um judeu, era inconcebível que Deus se dignasse ter pena e compaixão de um povo pagão, de um povo que não pertencesse a território geográfico de Israel. Eles eram pagãos. Então, na cabeça dele, como é que a palavra de Deus podia ser dirigida aos pagãos? Então, ele foi para o lado oposto. E aí conhecemos a história da baleia, que ele fica 3 dias dentro da baleia, que tem toda uma ligação também com o Senhor, os 3 dias do túmulo, né? A sexta, sábado e domingo. Então, o que acaba acontecendo aqui que o Senhor está falando não é o sinal da ressurreição, também, mas muito mais do que isso, que depois que Jonas sai da baleia, aí ele vai para Nínive e prega durante alguns dias, passando em Nínive, chamando o povo à conversão. E desde o rei até o último dos seus súditos, dos animais, todos, sem exceção, fizeram conversão e Deus perdoou
o mal que iria acontecer ali. Então ele chama o pessoal à conversão dizendo, se vocês não se converterem, um grande mal vai atingir a cidade. Como todos se convertem, esse mal não acontece. E Jonas se revolta com isso. Você acredita? Jonas se revolta com isso, porque ele não achava de jeito nenhum que Deus tinha que ter misericórdia dos pagãos. Então, o Senhor, a sua misericórdia se estende a todos, sem exceção, a todos que se arrependem. Então, o que o Senhor está falando? Aqui, o sinal que Jonas traz para os habitantes de Nínive é a sua pregação. E o povo de Nínive, mesmo sendo um povo pagão que não conhecia o verdadeiro Deus de Israel, que seguiam os deuses falsos, se converteram diante do anúncio do juízo e do chamado à conversão. Mas aquele povo ali do tempo de Jesus, coração duro, geração má, mesmo ouvindo a pregação, mesmo vendo os prodígios, os sinais, os milagres que o Senhor realizava, não mudavam de vida, não se convertiam. Mesmo quando o Senhor falava que poderiam acontecer coisas terríveis com eles, mesmo assim não mudavam. Então por isso que o Senhor fala, como Jonas foi um sinal da presença de Deus, do chamado de Deus à conversão e do perdão de Deus para os ninivitas, o povo de Nínive, que era um povo pecador, assim também o Filho do Homem. Ele estava ali para chamá-los à conversão. Mas aí o Senhor vai falar algo muito mais importante. Ele não era simplesmente um profeta como Jonas. Ele não era simplesmente como um profeta como o rei Salomão. Um rei, desculpe. Salomão também é uma espécie de profeta. Mas um rei como era o rei Salomão. Não, ele estava muito acima. Porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Por isso ele continua. No dia do julgamento, a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que fica hoje na atual Etiópia, na África, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante, de Sabá, da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Isso você encontra lá no primeiro livro de Reis, 10, de 1 a 13. Então, a rainha do sul, a rainha de Sabá, saiu lá da Etiópia, de Sabá, como eu disse, a atual Etiópia, e foi até a Terra Santa, até Israel, para ouvir Salomão. Porque ela escutou lá na terra dela falar da sabedoria do rei Salomão. E ela sai do sul, lá de Sabá, e vai até Israel para ouvir e acolher a palavra e a sabedoria de Salomão. E aí o Senhor fala, e eu estou aqui, por que ela vai se levantar e vai julgar o povo, os israelitas daquela geração? Porque ela ouviu a sabedoria dele, de Salomão. Então ela acolheu a palavra, coisa que os israelitas da época de Jesus não estavam fazendo. E ele continua. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão. A mesma coisa que a rainha do sul vai fazer. Ela vai se levantar com a geração e vai condenar. Por quê? Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jonas pregou e o povo ouviu e se converteu. Jesus estava pregando e eles não estavam ouvindo e nem estavam convertendo. E como Jesus é maior do que o rei Salomão, Jesus é maior do que Jonas, porque ele é o próprio Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus, e esse povo não ouviu. E a rainha de Sabá ouviu o rei Salomão. Os ninivitas, e detalhe, a rainha de Sabá é pagã também. Então os pagãos acolheram homens judeus que falaram da palavra de Deus. E os próprios judeus não queriam acolher o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, pregando a palavra. Por isso que o Senhor fala que tanto os ninivitas quanto a rainha do sul, a rainha de Sabá, julgarão essa geração a qual Jesus estava se dirigindo e não queria acolher a palavra. Então isso nos chama atenção. A palavra de Deus é viva, ela nos é dirigida até hoje. E a palavra do Senhor, ela tem que provocar em nós uma mudança de vida, ela tem que nos levar à conversão. Não basta, volta a dizer São Tiago, a carta de São Tiago, não podemos ser só ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. Não adianta a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, ela tem que gerar em nós mudança de vida.
Eu brinco, eu gosto de usar essa expressão. A palavra de Deus, ela tem que nos tirar da zona de conforto e nos colocar na zona de confronto com a nossa vida, que muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. E, Senhor, nesse período de quaresma, nós pedimos essa graça, que nós não tenhamos o coração endurecido, nem o ouvido endurecidos, como esse povo que o Senhor chama de geração má. Uma geração que espera um sinal, mas que na realidade não está interessada em acolher nenhum tipo de sinal. Que nós tenhamos, Senhor, ao contrário, o coração dos ninivitas, o coração da rainha de Sabá, que souberam, Senhor, acolher a palavra e muito mais deixaram que essa palavra transformasse a vida, levando-os a uma mudança de vida, buscando sim o perdão do Senhor, e este perdão nos é concedido quando nós derramamos o nosso coração, reconhecemos que precisamos mudar, que precisamos da graça de Deus, que precisamos da misericórdia, que precisamos da força do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que vivamos e vivamos bem esse período quaresmal, procurando, Senhor, cada dia mais a conversão, a mudança de vida. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão. Roga, ó Rainha da Paz, por toda esta situação lá da Ucrânia, e roga também, ó Mãe, pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.